Esse fim de semana é um fim de semana muito especial aqui na nosso país, o país que vivemos, pois nós comemoramos o Dia dos Pais. E por se tratar do Dia dos Pais e se tratar de vivermos num momento de crise provocada por esse Covid-19, o novo normal é muito diferente do que seria o nosso velho normal. Por exemplo, hoje eu imagino que a nossa igreja teria bastante gente, os bancos ocupados, depois do culto, um gostoso e farto almoço preparado em homenagem aos pais, alguns presentes para dar para os pais. Hoje nem presente temos, mas também não temos os pais aqui. Esse é o novo normal, tudo complicado. Mas não importa. Parabéns você que é papai, parabéns você que está quase se tornando papai. E eu ainda vou dar uma dica, uma esperançazinha. E parabéns para você que deseja um dia ser pai. Aliás, eu quero oferecer uma oração em favor dos pais. Vamos orar? Deus nosso Pai, Tu destes a muitos homens o privilégio e a oportunidade de serem pais. E nesta hora nós rogamos a Tua bênção sobre cada um deles, e que eles possam usufruir deste privilégio e também sendo responsáveis pelos filhos que Tu colocaste em suas mãos para cuidar deles, e no momento em que Tu pedires conta, tê-los à disposição para lhe devolver. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pensando no Dia dos Pais, nós chegamos à conclusão que valeria a pena apresentar algumas características que identificam um bom pai. Uma delas, eu diria que um bom pai é aquele que protege. O pai deve ser o líder da família, ele é o chefe da família, e por isso, em suas responsabilidades, destaca-se essa, de ser o que protege os seus filhos, protege a sua família. O pai é aquele que se preocupa com o bem-estar de todos da família. Ele deve estar conectado, pensando que os seus filhos, que a sua esposa, enfim, que a sua família esteja protegida. Às vezes, a proteção é tão intensa, tão forte, que os filhos pensam que os pais estão incomodando. Mas, na verdade, mesmo que os pais incomodem no aspecto de protegê-los, também os pais deveriam inspirar. Isso me faz lembrar, anos atrás, nós tínhamos um presidente na Associação do Rio de Janeiro, que, aliás, ele foi um dos pastores que trabalhou no início da formação dessa igreja, pastor Josino Campos, já falecido, mas interessante que ele estava sendo transferido para um outro campo de trabalho, e um dos colegas, um dos pastores daquela época, foi o representante dos demais pastores para dizer algumas palavras de agradecimento e de despedida ao pastor Josino. E eu nunca esqueço de uma frase que esse pastor citou. Ele olhou bem firme para o pastor Josino e disse: Pastor Josino, o senhor nos incomoda muito, mas nos inspira muito também. O pai deve ser assim. Pode até causar algum incômodo pelo desejo de proteger os seus filhos, mas deve ser uma inspiração para cada um deles. Às vezes o incômodo é mais ou menos: com quem você vai sair? Aonde que você vai?
Por que chegou tão tarde? Você se alimentou bem? E tantas e outras perguntas, inquietudes que estão aí garradas no coração do pai. E muitas vezes os filhos não entendem tanta preocupação, achando que eles já são grandes suficientes. Mas, de novo, mesmo que cause um incômodo, no sentido de proteger os filhos, você, meu amigo pai, deve ser uma inspiração para cada um deles. Na verdade, eu diria que é uma reação natural que Deus colocou no pai, no homem, no sentido de proteção, proteger. Algo que deveria estar dentro aí do seu DNA. Proteger contra o mal, contra os ataques dos inimigos, contra a desonestidade, contra a doença, contra o risco de acidente, contra drogas. Sim, meu amigo, meu colega pai, Deus colocou em você essa responsabilidade e, por natureza, você tem essa índole no sentido de proteger. De novo, muitas vezes os filhos não percebem que o pai está protegendo. E muitas vezes o pai também não fala a respeito dos desafios, dos problemas que enfrenta para proteger os seus filhos. Por ele ser, ou por você ser o líder da família, a cobrança vem em cima de você. Aliás, todo líder enfrenta isso. Talvez você nem imagine o que um líder sofre nos momentos de crise e das dificuldades. Coisa simples. Nós estamos enfrentando essa pandemia. Você acredita que até para planejar reabrir o templo, vem um turbilhão de responsabilidades em cima de mim, simplesmente porque sou pastor aqui? E eu imagino que outros colegas estão enfrentando. Em uma de nossas reuniões, e várias que temos tido, um colega disse, olha, em outros estados, olha, nós já reabrimos a igreja e agora já estou pensando até fechar outra vez. Ou seja, o templo. E alguém perguntou, e por quê? Você não imagina a pressão, a estresse que está causando para ajustar todos esses detalhes com o novo normal. Mas é assim, o líder tem que assumir a responsabilidade, tem que encarar com as dificuldades, porque ser líder é bom, mas não é fácil e nem simples. Todavia, isso também não significa que o pai deve fazer tudo o que o filho deseja. O filho também tem suas responsabilidades. E existe um momento em que o filho precisa ser desafiado, ser colocado à prova, deve ser responsável por alguma coisa, mesmo que cause dor, mesmo que cause temor, medo ou até mesmo choro. O livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 11, Deuteronômio 32, verso 11, me chamou a atenção que, a respeito da águia, eu vou ler o texto. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Você sabe como que os filhos da águia começam a voar? É um momento muito interessante, muito estressante para a mamãe águia, porque ela tem a responsabilidade de fazer com que os filhos entendam e descubram essas asas potentes que eles têm. E ela então, com um jeitinho muito especial, ela começa a empurrar os filhotes para a beirada do ninho, mas isso lhe causa um grande conflito, porque a águia constrói os seus ninhos nas rochas, no pico de uma rocha, e ali para baixo é só abismo.
Mas mesmo assim, ela sente essa responsabilidade, e ela com o coração aflito, e ela vai empurrando os filhotes, e se fossem humanos, mamãe, o que você está fazendo? A senhora quer que a gente caia aí nesse abismo? Imagine o conflito dessa mãe, e ela vai, mas ela sabe que aquele empurrão é o maior presente de amor que ela pode oferecer aos seus filhos. E agora, falta esse empurrão. Os filhos resistindo e ela, aos poucos, jogando os filhos para a beirada do ninho. E chega um momento, com o coração dilacerado, aquela estresse, aquela preocupação, aquele conflito, e lá vem o empurrão. E lá vão os filhotes pelo abismo abaixo. E eles descobrem as asas. Todavia, e segundo o texto que lemos, se por acaso um deles não descobrir as asas, ela num voo rasante, antes que o seu filhote caia no chão, ela entra debaixo do seu filhote e o resgata, protegendo-o de uma morte fatal. Prezado companheiro papai, esse é o tipo de pai que você precisa ser. Essa é a característica de um pai, de um bom pai, aquele que protege, aquele que está ali no momento da necessidade e mesmo assim explora e faz com que o seu filho descubra a vida, descubra o sucesso para o seu futuro. Mas eu tenho uma palavra para você que é filho. Sabe, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes você só descobre a importância do papai quando você já não o tem mais. Vou repetir. Em muitos casos, os filhos só descobrem a importância do papai quando já não os tem mais. Por quê? Porque agora você está exposto às tormentas da vida, às dificuldades que estão diante de você. E o pai, que era aquele paredão entre os desafios e você, já não existe. E agora você está diante de uma situação, de um desafio, de uma luta, e você sente falta dele, mas ele já não está mais com você. Prezado pai, você deve ser aquele pai, aquele homem que quando chega em casa, você não vai explodir tudo em todos. O pai sabe se controlar, o pai sabe dosar, equilibrar as suas emoções. Por quê? Porque ele é líder. Ele deve ser a segurança da família, ele é a esperança da família, a esperança dos filhos. E mais do que isso, pai, você sabe que Deus confiou em você para entregar esses filhos, ou esse filho, ou essa filha. E um dia, com certeza, absoluta, você com um sorriso nos lábios, uma confiança total, vai chegar diante de Deus e dizer: Pai, aqui estão os filhos que me destes. Esse é o tipo de pai que você deve ser, que todos nós devemos ser. Então, um pai que protege. Uma outra característica é o pai que mantém, o pai mantenedor, o pai que provê. Um dia eu cheguei para um amigo e falei para ele assim: olha, fulano, eu estou pensando em me casar. E o danado me deu um conselho. Ele falou assim: olha, você está sério mesmo? Você está pensando em casar? É, estou pensando em casar. Aí ele disse assim: então, nunca deixe faltar dinheiro no seu bolso. Eu digo: caramba,
logo o que ele foi falar? Coisa que eu não tenho. Mas desde aquele dia, eu estou com isso no meu pensamento. Não pode faltar dinheiro no bolso. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho uma notinha de $1. Se não está no bolso, lá no carro eu vou encontrar $1, encontrar aí umas moedinhas, porque eu não posso falhar com relação ao conselho que eu recebi. E você não sabe o efeito que isso dá. Imagine só, eu estando numa loja com a minha esposa, ela não gosta muito de ir para a loja, fazer compras, dificilmente, raramente. Mas vamos imaginar que eu estou lá no caixa com ela e ela está lá fazendo os pagamentos e, de repente, ela vira para mim e diz assim, você tem aí algum dinheiro? Tenho. Tem aí $1, tem umas moedas. Então me arranja umas moedinhas aí para fazer o troco aqui. Gente, isso é um alívio. Até porque ela não pediu uma nota de 20. Só pediu as moedinhas. Mas quando eu falo em mantenedor, aquele que provê, aquele que mantém, ouçam, eu não estou falando no aspecto financeiro, eu não estou falando na questão de dinheiro. Notem, não é isso. É muito mais do que dinheiro. O pai, ele precisa entender que ele é o mantenedor da sabedoria, do aconselhamento, da amizade, do companheirismo, da segurança, da esperança. É muito mais. Não importa o valor que tem na sua conta bancária, não importa o valor que está no seu bolso, não é isso. Não importa se o salário de alguém em casa é maior do que o dele, não é isso, meus irmãos. Vejam, o importante é que ele é uma soma positiva na sua vida, você que é filho. Isso é o que vale. E por que eu estou falando isso? Porque possivelmente ele não vai dar tudo o que você quer, o que você deseja. Mas uma coisa eu posso estar seguro, que esse tipo de pai sempre será sensível às suas necessidades. Até porque não vale a pena o filho receber tudo o que quer, porque isso não será benéfico para a sua vida no futuro. Então, não receber tudo o que quer também faz parte do aprendizado da disciplina. Prezado pai, Deus criou você, criou o homem com o senso de mantenedor. O homem com o senso de mantenedor, de provedor, ele não está esperando benefícios, mas está disposto e pronto a doar. E quer um exemplo? Mesmo nesse fim de semana, dedicado ao Dia dos Pais, quase sempre o presente que ele recebe, de alguma forma, saiu daqui, rodou por ali e chega para ele em forma de um presente. Uma outra coisa, a estrutura física que você foi criado já demonstra isso, que você é um mantenedor, você é um provedor, você é o que mantém os seus músculos, sua voz. Você foi criado para ser líder da família. E agora eu quero fazer um parêntese, com muito respeito. Por favor, com muito respeito. Talvez você seja um homem e está desejando, ao mesmo tempo, ser uma mulher. E talvez você é uma mulher e está desejando ser um homem. Com muito respeito, quando Deus criou você, Ele a criou com uma estrutura específica para a função de mãe e pai. Por isso, por mais que você queira fazer essa adaptação, esse ajuste,
nunca ficará em harmonia com o plano original da criação. Pense nisso. Ore a Deus. Você foi criado, se é homem, para ser homem, se é mulher, para ser mulher. Este é o plano original de Deus. Bom, vamos seguir com uma terceira característica. Característica de um bom pai é aquele que conversa com Deus, ou seja, um homem de oração. Vocês lembram, depois do dilúvio, quando a arca já havia assentado, as águas abaixado, a primeira coisa que Noé fez foi celebrar a vitória adorando a Deus, construindo um altar. A Bíblia fala que por onde Abraão passava, construía altares. Sim, meus irmãos, meus amigos, um bom pai é um homem de oração, mantém um relacionamento constante com Deus. Vocês lembram da história de Jó? Jó no capítulo 1, verso 5, Jó no capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz que terminando um período de banquetes, Jó mandava chamar os filhos, eram 7 filhos e 3 filhas, e fazia com que os purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pai, seja um homem de oração. Eu nunca esqueço, já mencionei algumas vezes, do meu tio Manuel. Na intimidade a gente chamava de tio Maneco. Ele gostava muito de estudar a Bíblia e morava no sítio, perto da casa do meu avô, e quando eu era pequeno, muitas vezes eu ia para a casa da vovó, do vovô, dormia lá, mas muitas madrugadas, muitas, no silêncio, na calada da noite, ali no todo aquele negror, de madrugada eu acordava ouvindo, e já de uma certa distância morava o tio Maneco, da casa do vovô, dos pais dele. O tio Maneco acordava de madrugada e em voz alta, ele clamava a Deus por sua família, clamava a Deus pelas bênçãos, enfim, ele era um homem de oração. Será que você tem pensado nesse privilégio de ter um bom relacionamento com Deus? Vale a pena. Não deixe passar a oportunidade, faça assim. Você precisa de uma vida de oração. E sabe por quê? Aliás, faz até sentido o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo disse assim, olha, orem continuamente, orai sem cessar. E sabe por quê? É simples. Porque os desafios, os problemas, as dificuldades, eles vêm um atrás do outro sem cessar. E você não tem condição de ficar segurando todos, tentando resolver isso. Você tem que pegar esses problemas, passar para Deus. Por isso, ore sem cessar, porque os problemas também não param. Você não é capaz de suportar toda essa carga sozinho. No trabalho, e agora muitos sem o trabalho por causa do coronavírus, imagine, não é? Vocês têm desafios, nós temos desafios, em casa os filhos pressionam, e às vezes as esposas ficam reclamando disso e daquilo, os equipamentos quebram, o carro também para de funcionar, às vezes vem a doença, é muita pressão, e a perda do trabalho, aí vem um problema, como vou pagar meu aluguel, como vou pagar a prestação da casa, e assim por diante. Você não pode ficar acumulando tudo com você, você não vai aguentar. Fale com Deus, continuamente, falem com Deus. Ainda há pouco nós mencionamos esse casal lá em Massachusetts, a Fabiana e o Celso. Segundo a história que eu vi,
uma criança, filho deles, caiu na piscina, num momento assim. Dizem que quando você tem criança pequena, não dá nem para piscar com os dois olhos de uma vez. Mantém um aberto, porque o outro pode piscar, mas os dois juntos é perigoso. E no momento, aquela criança, aquele filho tão querido, caiu na piscina. E agora, segundo a informação que temos, ainda está no hospital, mas foi declarado que está com morte cerebral. Você já imaginou a dor desses pais? Pense. Gente, amanhã vai ser comemorado o Dia dos Pais. Eu ouvi dizer que ontem foi o aniversário da mamãe, da Fabiana. Imagine a dor que está sentindo esses pais. Você não pode aguentar isso sozinho. Não dá. Passa isso para Deus. Foi por isso que Jesus disse em São Mateus 11, 28, veja lá, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Esse é o tipo de pai que nós precisamos ser. Esse é o tipo de pai que nós precisamos ter aqui na nossa comunidade. Pai que está constantemente conectado com Deus. E vou dizer mais, se você não orar sem cessar, se você não orar continuamente, você corre o risco de ver a sua fé entrar em colapso. E aí você perde a confiança em Deus e a sua experiência espiritual vai abaixo. E um outro detalhe, o inimigo está atento para buscar essa oportunidade de fazer você desanimar de acreditar em Deus. A Bíblia fala, e é verdade, que os nossos pecados separam-nos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, e por favor, não me entenda mal, mas o maior dos problemas que você tem, na verdade, não são os seus pecados. O maior problema que você tem, e que eu posso ter também, é a falta de relacionamento com Deus, a falta do diálogo com Deus, a falta de oração. E por que eu digo isso? Porque quanto mais você conversa com a pessoa, mais chance você tem de conhecê-la. E, meu amigo, se você conhecer a Deus, você não será desapontado. Acredite, o verso que foi lido ainda há pouco, Jeremias 29, nos afirma que Deus tem um plano de um futuro especial para nós, e dizendo que se nós o buscarmos de todo o coração, Ele vai nos ouvir. Você e eu não podemos perder essa chance, absolutamente não podemos. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14, deixa bem claro o que eu estou falando. Veja só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você percebeu? O problema não está no pecado, por incrível que pareça. Porque se você buscar a Deus, se você implorar a Deus, se você clamar a Deus, se você se aproximar de Deus, Deus diz que vai perdoar os seus pecados e vai aliviar os seus fardos. Olha que maravilha que Deus está preparando para você e para mim. Pais, por favor, orem pelos seus filhos. Não parem de interceder pelos seus filhos. Olha o que o salmista diz, Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A Bíblia tem um caso muito especial.
era um líder da igreja na época, o nome dele Jairo, lá de Cafarnaum. Eu tive o privilégio de visitar essa sinagoga, que imagino, ele era um dos líderes ali. E ele chegou um dia para Jesus, veja só Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, veja só, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Se puder ir no próximo verso, não sei se você tem facilidade de mostrar aí o 41. Veja só, a Bíblia fala que Jairo chegou para Jesus com um apelo, um pai clamando pelo filho, pela filha, veja o verso, isso. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. E para fazer o quê? Porque a sua filha única, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e aí vem um outro detalhe desse episódio, mas o que eu quero destacar aqui é que o pai, em relação com Deus, em confiança com Deus, com amizade, acreditando no poder de Deus, ele vai procurar a Deus mesmo quando as coisas, humanamente falando, são impossíveis. Em um dos evangelhos diz que quando ele chegou, a filha já estava morta. Os outros dizem que estava à morte. E pelo caminho, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, veio um servo e disse, olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. A esperança do cristão não acaba na morte, porque para Deus nada é impossível, portanto a morte não é impossível, ou melhor, a ressurreição não é impossível. Então você, pai, que mantém um relacionamento com Deus, que conversa com Ele diariamente, sem cessar, continuamente, mesmo diante da morte, o seu coração alimenta a esperança. Me entende o que eu estou dizendo? É assim. No caso de Jairo, foi a demonstração que Jesus deixou para você e para mim, pai, de que não existe caso perdido para Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse, olha, não temos. Como? Como vai ser resolvido? Não sei. Confie somente. Às vezes há situações muito difíceis para os pais. A Bíblia fala, por exemplo, nessa parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, abandona tudo o que possuía, a segurança do pai, o amor do pai, e perde tudo lá fora. Pai, não perca a esperança no seu filho. Nunca imagine sequer que exista ex-filho. Filho sempre é filho, e pai sempre é pai. Aquele pai, nessa parábola, ele ficava ali esperando todos os dias o retorno do filho. Como está a sua situação? Você é pai de um filho, de uma filha que virou as costas para você, saiu de casa, foi por um caminho duvidoso, perigoso, sem um fim positivo de esperança? Não, você não pode perder a esperança. Por mais que pareça um caso perdido, fique à espera. Observe todos os dias. Não perca a esperança. Aquele pai, depois de algum tempo, vigiando e esperando, clamando, ele vê o seu filho retornando. E não importa as circunstâncias e a forma que ele chega. Aquele filho chegou maltrapilho, perdeu tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, ainda era o seu filho. E só Deus pode dar essa força para você.
essa força de diariamente clamar pelo retorno do seu filho, da sua filha. Eu quero ler um texto que a senhora White escreveu no livro Lar Adventista, pelo menos está ali, no capítulo Posição e Responsabilidade do Pai. Ela diz assim: a oração silenciosa e fervente da alma elevar-se-á como incenso ao trono da graça e será aceitável a Deus como se oferecido no santuário. A todos que assim o buscam, Cristo se tornará um auxílio presente em tempo de necessidade. Serão fortes no dia da adversidade. A oração é fantástica. Eu quero terminar aqui pensando: você, pai, é o protetor, você, pai, é o mantenedor, você, pai, é um homem de oração. Certo dia, um pastor e a esposa e a família estavam enfrentando uma situação muito difícil. O seu filho estava muito doente, estava hospitalizado, muitos exames sendo feitos, e cada vez que vinha o relatório, o resultado dos exames, as notícias não eram boas. Cada dia piorando, piorando, piorando. Um dia, depois de vários exames, o médico chegou à conclusão, através desses exames, laboratórios, etc., de que aquele rapaz teria apenas alguns dias de vida. Sabendo que o pai era um ministro, o médico decidiu colocar nas mãos do pai a responsabilidade de transmitir para o filho o que lhe aguardava. Aquele pastor, com o coração arrebentado, pediu a Deus forças para saber, para ter sabedoria, como comunicar essa notícia para o seu filho. E, finalmente, ele entra no quarto e pede a Deus: Senhor, como eu poderei falar para o meu filho de que ele tem poucos dias de vida? Mas, como eu disse, alguém que tem relacionamento com Deus, Deus vai dando forças, vai instruindo, vai dando sabedoria, e ele pensou em falar para o filho assim: meu filho, eu estou muito feliz porque você aceitou Jesus como seu Salvador. E eu tenho uma pergunta para você. Você tem medo de um encontro com Jesus? Aquele rapaz moribundo, sofrendo, virou-se para o pai e disse: papai, se ele parece com você, eu estou pronto para conhecê-lo. Nenhum temor. Prezado pai, esse é o pai, o tipo de Cristo. É claro que eu não desejo uma experiência dessa para você, nem para ninguém, mas a pergunta que eu quero deixar hoje é o seguinte: o seu filho vê em você um tipo de Cristo? Pense. A prioridade de cada pai é conduzir o filho, conduzir a sua família aos pés do Salvador. Notem, a prioridade sua, meu querido pai, não é prover uma casa confortável, nada demais nisso.
não é ter um carrão, nada demais nisso. Não é ter uma conta bancária onde você pode passear e viajar nas férias e usufruir de... Nada de mal nisso. Mas se a sua prioridade não é levar os seus filhos aos pés de Jesus, e por ocasião da volta dele, diz, Senhor, aqui estão os filhos que me deste, você perdeu tudo. Mas eu termino. É você um tipo de Cristo? Vamos orar? Deus nosso Pai, nós estamos agradecidos pelo privilégio da paternidade. Tu és o nosso Pai. E eu quero, Senhor, nesse momento, colocar todos os pais aqui da nossa igreja, todos os pais que estão conectados conosco, para que eles recebam uma bênção especial vinda das Tuas mãos. Ó Senhor, tenha misericórdia desses pais que estão sofrendo a perda de um filho, de uma filha, a perda física, a perda espiritual, aparentemente perdendo a batalha contra o inimigo. Senhor, fortaleça a fé desses pais e que eles possam se comprometer contigo mais do que nunca, para ter o privilégio que teve Jairo, o privilégio que teve na parábola aquele pai, de verem a filha e o filho recuperados. Despede-nos com a Tua bênção e a Tua paz, pois te agradecemos em nome de Jesus. Amém.